Fala aí, belezinha, tudo tranquilo? Vamos pro nosso vídeo? Vamos pro nosso videão? Pré-jogo, meu irmão. É Fluminense e Grêmio, é Grêmio e Fluminense lá na Arena do Grêmio. Amigo, 3 anos sem vencer o Grêmio. O Fluminense há 8 jogos sem saber o que é vencer, jogando fora de casa. Tá, tem tabu pra quebrar. Arranjar madeira. A última vitória do Fluminense contra o Grêmio lá na Arena foi em 2019. Foi uma virada espetacular, 5-4. O Ione Gonzalez fez gol nesse jogo em 2019. Tá de volta ao Fluminense. Naquela época tinha Caio Henrique, tinha Alain. É um time bem interessante. Foi 5-4. Pedro era atacante do Fluminense na época. Foi um jogão. Depois disso aí, o Fluminense está 3 anos sem vencer o Grêmio. Chegou a hora de quebrar esse tabu e também chegou a hora de quebrar o tabu de não vencer fora de casa. Tem que parar com essa palhaçada. Brasileirão, você tem a obrigação de vencer dentro de casa e arrumar ponto. Se virar fora de casa para somar ponto também. E a vitória é importante nesse jogo do Grêmio. Por quê? Lá no Grêmio, porque é o seguinte: o Fluminense está 1 ponto de diferença do Grêmio. O Fluminense é o 3º colocado, está com 31. O Grêmio, que é o 6º, está com 30. E tem uma rapaziada embaixo só esperando o Fluminense dar um mole para ultrapassar. Não pode oscilar, senão o cachimbo cai. Senão despenca. O Grêmio também estava numa situação muito boa. Perdeu para o Vasco na última rodada. O que aconteceu? Caiu, está em 6º lugar. Você tem que ficar esperto. Até o 7º colocado ali, a diferença é mínima. Fica esperto, Flusão. Vamos ganhar fora de casa, hein? Vamos lá. Grêmio e Fluminense, 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno. Arena do Grêmio, 16 horas, transmissão pela TV Globo, canal aberto e Premiere. Presta atenção. Árbitro, Rodrigo José Pereira, um pernambucano. Na estatística, o Fluminense tem uma desvantagem. São 88 jogos na história, 27 vitórias do Fluminense, 22 empates e 39 derrotas para o Grêmio. Na classificação geral, a diferença do Botafogo, o Botafogo está um pouquinho mais à frente. Em segundo lugar tem o Flamengo, com o mesmo número de pontos do Fluminense em segundo lugar, com 31. Aí tem o Fluminense em terceiro também com 31. Tem o Palmeiras em quarto com 31. O Bragantino em quinto também com 31 pontos. Olha só, o segundo colocado, o terceiro, o quarto e o quinto estão com o mesmo número de pontos. Está todo mundo ali muito perto. Aí tem o Grêmio em sexto com 30 e o Furacão em 7º lugar com 28 pontos. É ou não é? Um confronto direto e o Fluminense não pode dar mole nessa rodada. O Grêmio, como eu falei, tem 30 pontos, com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Vem de derrota para o Vasco por 1-0. Aí o torcedor do Vasco ficou animado, venceu o Grêmio, jogando em São Januário, sem público, deu um ânimo para a torcida do Vasco. E a torcida do Grêmio ficou com o pé atrás, porque eu acho que o Grêmio também não está muito bem na Copa do Brasil, contra o Flamengo. Depois emendou com a derrota com o Vasco, a coisa não está ficando legal lá para o Renato Gaúcho. Vamos falar da escalação do Grêmio? Como é que o Grêmio vai encarar o Fluminense nesse jogo jogando em casa? O Grêmio que tem desfalque, né? O Kahneman já está desfalcando a equipe do Grêmio, o zagueirão, há um bom tempo, uma fratura na mão. E o Bruno Uvini tem desgastes musculares e está fora da partida para ter um descanso. Tem o retorno do Jeromel, o zagueirão Jeromel, titular, vai ficar no banco de reservas. E a reestreia do Luan, aquele atacante complicado, né? Estava no Corinthians, praticamente foi convidado a sair e agora está no Grêmio. Vai fazer a sua reestreia com a camisa do Grêmio, pelo menos vai ficar no banco, deve entrar no segundo tempo. Então Jeromel e Luan são opções para o segundo tempo. Vamos para a escalação. O goleiro é o Gabriel Brando. Na lateral direita não, porque o Grêmio joga com 3 zagueiros. Se manter os 3 zagueiros, vai ficar da seguinte forma: Rodrigo Eli, Bruno Alves e Gustavo Martins vão fazer o trio de zaga. Meio de campo, Reinaldo pela ala esquerda, Vila Sante e Carvalho. Mais à frente, Ferreirinha ou João Pedro. Mais centralizado, Natan, aquele que jogou pelo Fluminense, pode fazer ali a meiuca. E pelo lado direito, o Bitelo. No ataque, o Luizito Soares é o atacante da equipe do Grêmio, a equipe do Renato Gaúcho. Agora a gente vai falar do Fluminense. Falamos do Grêmio, agora vamos falar do nosso Fluminense, que é o 3º colocado com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. É o mesmo número de derrotas que o Grêmio. Vem embalado depois de vitória sobre o Palmeiras por 2-1 e vitória sobre o Argentino Júnior por 2-0. Mas ainda não vem apresentando bom futebol.
O Fluminense ainda está se arrastando, com pouca criatividade, criando poucas oportunidades, apostando muito na parte individual dos seus jogadores. O JK tem ajudado bastante o Fluminense, que está fora desse jogo. Não só o JK, o Lelê foi expulso, o JK está suspenso, Felipe Melo também é um desfalque na zaga, também recebeu o 3º cartão amarelo, e o Lima. Aí você decide se o Lima é desfalque ou não. Para mim o Lima não é desfalque, é ajuda. Então essa rapaziada está desfalcando o Fluminense. Teria o retorno do Alexander, mas infelizmente o Alexander não viajou para o Sul, permaneceu no Rio de Janeiro. Estão preparando ele para retornar no jogo contra o América Mineiro pela 20ª rodada. O Alexander será preparado para as quartas de finais da Taça Libertadores, quando não teremos o Marcelo na lateral esquerda. Então tudo bem, temos o Diogo Barbosa, que pode fazer a lateral esquerda nas quartas de finais, então o Alexander também seria uma opção para o meio de campo. Então está sendo preparado aí para o jogo contra o América Mineiro, ficou de fora nesse jogo contra o Grêmio. Tá tudo bem com ele, tá treinando normalmente, tá bem fisicamente, só aguardaram mais uma rodada aí com ele. Pendurados, a lista de pendurados está grande ainda, ó. Titulares: goleiro Fábio, zagueiro Nino, Arias e Ganso. E o reserva Thiago Santos também está pendurado com 2 cartões amarelos. Está diminuindo a lista, né? Porque o Felipe Melo está suspenso, o Lima também, o JK, então foi diminuindo a lista extensa aí de pendurados. Vamos lá, vamos para a escalação do Fluminense. Que forma? Quem vai entrar no lugar do Felipe Melo? Quem vai entrar no lugar do Lima? Como é que o Fluminense vai montar? Como é que o Fernando Diniz vai montar esse time lá na Arena do Grêmio para ganhar? Vai com o time, o que ele tem de melhor. Ele só não vai botar em campo, claro que não pode, a rapaziada que está suspensa. São os 2 titulares, que é o Felipe e o Lima. De resto, é o time titular. É o time completinho do Fluminense, mostrando que o Fluminense está focado nas 2 competições. O Fluminense está focado em ficar perto do Botafogo, em ficar em 2º lugar, subir na tabela, e o Fluminense está focado na Taça Libertadores também. Mas Taça Libertadores é lá no final desse mês de agosto. Então a atenção toda agora no Brasileirão. O goleiro Fábio, na lateral direita, o herói Samuel Xavier, dupla de zaga formada por Marlon, que vai entrar no lugar do Felipe Melo, e ao lado dele o Nino. Na lateral esquerda o Marcelo, não há motivo de poupá-lo, né, claro. Meio de campo com o André, Martinelli entrando no lugar do Lima, a dupla que joga junto desde a base, novamente formando a dupla de volantes. Mais à frente o Ganso e o trio de ataque com Keno, Arias e Germancano como referência. Esse é o melhor que o Fernando Diniz tem em mãos para colocar nesse jogo contra o Grêmio. Vamos para cima dos caras, manter a nossa posição, tentar chegar em 2º, dependendo do que acontecer no jogo contra o Flamengo. O importante é sempre se manter no topo e quebrar de vez esse tabu de não vencer fora de casa, de não vencer o Grêmio já há um bom tempo. É hora do Fluminense se manter embalado, manter essa ascendente, esse crescimento aí em resultados e jogar um futebol um pouquinho melhor. O seu do Fluminense merece, os resultados estão chegando, as vitórias estão acontecendo, mas o futebol ainda precisa dar uma melhorada. A gente espera um bom jogo, uma boa partida e principalmente nesse jogo contra o Grêmio, os 3 pontos fora de casa. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo. Tamo juntos. Flui!